Eu quero começar a fazer Porque, uma pergunta para você. ok. A pergunta é: qual é a diferença, Bruno Lanaro, você como psicólogo Hum, junguiano, há não, 18 não, anos não, que você não, estuda não Jung? puxa essa. Ó, Rapaz, eu ó, fui fazer a conta, bicho. olha aí, 18 18 anos. anos estudando essa merda. 18 anos estudando um cara só. Será que no futuro alguém vai É, passar mais ou pelo menos. menos uma semana estudando a gente? Tomara. Oh, mas olha só, eu tô lendo, Léo, deixa eu aproveitar. Ó. Hoje eu tô um frenesi lendo Verena Castro, é o terceiro livro na sequência dela que eu tô lendo. Olha aí. Esse chama A Dinâmica dos Símbolos. E, cara, ela tem uns pontos de vista muito legal. Porque eu nunca tinha achado um autor junguiano que falasse, olha, Jung falou isso, mas eu discordo por isso. Eu nunca concordei com esses por isso, eu achei furado. Uhum. Ela consegue fazer isso de um jeito que me pega. Pô, Jung afirmou isso aqui, mas não acho muito não, eu acho isso aqui. E aí eu compro. O argumento dela eu compro, acho muito bom. Olha aí, olha Então, aí. Verena Cast é uma autora fenomenal aí, vale muito a pena. E o nosso querido Luiz Farinha precisa publicar uns livros, né, Bruno? 18 anos estudando Jung, não é para qualquer um. Mas vamos lá. Pegando aí o seu estudo de Jung, a minha primeira pergunta, já para te jogar na fogueira, é: qual é a diferença entre vítima e quem se vitimiza? Ah, já para matar a live no começo já. Pra acabar, né? Pra ter 10 minutos de live. Brincadeira. Ah, Yumi, tá, esquecemos disso aqui, ó. Novidades do Telegram, t.me, novidades CDH. A gente posta tudo lá, acompanha a gente, tá? Quando Tem vai ter grupo live, quando não aberto, todo vai. mundo pode entrar. A gente coloca todos os recados do CDH lá, então é só entrar no Telegram lá no t.me/barra novidades CDH. E Isso, não se esqueça de deixar seu like. é isso aí. Bom, é o seguinte, acho que essa resposta merece um carinho especial, porque é o seguinte, todos nós, de alguma maneira, somos vítimas de alguma coisa. Algumas pessoas sofrem ou são vítimas de coisas que vão deixar marcas muito profundas ao longo da vida, e marcas físicas, marcas emocionais, e a gente não pode ignorar isso. Então, a gente até pode, de alguma maneira, mais ou menos arbitrária, falar que existem pessoas que são mais vítimas do que outras. Se a gente for levar em consideração essas questões que eu falei, essas cicatrizes, o que foi, como é. E tudo que a gente passa vai formando a nossa história, vai formando quem a gente se constrói através dessas histórias. Então, quando a gente passa por uma questão em que fomos, uma situação, uma circunstância em que fomos vítimas, a gente se vitimiza. Então, a gente pode falar o seguinte: toda vítima acaba se vitimizando. Porém, nem todo mundo que se vitimiza está objetivamente sendo vítima. Acho que isso é importante. Todo, assim, Léo, todo junguiano, ou todo, não, deixa eu pensar em outra coisa. Fala que todo junguiano, todo. Se chegar amanhã um junguiano, Todo, fala, não, todo, não. todo, todo junguiano é psicólogo, mas nem todo psicólogo é junguiano. Entende? É essa que eu ia falar. Mas tem Uhum. junguianos que não são psicólogos, né? Acaba tendo gente de tudo que é tipo que acaba se colocando assim. Mas, quando a gente entende que, assim, ok, todos fomos vítimas, existem vítimas e vítimas, a gente está aqui colocando essa questão como precisa ser olhado. Existem, hoje em dia, a gente sabe do tanto de problema de abuso e outros tipos de problema de várias ordens na nossa sociedade. No entanto, a gente também precisa olhar para as pessoas que acabaram, por vários motivos, e muitas vezes essas pessoas somos nós mesmos, acabaram fazendo do vitimismo um modo de vida. E sem perceber. Então ela Ah, vai. nem sempre, vai. Tem uma galera que sabe muito bem o que tá fazendo, vai.
Você acha? Você acha que a Eu gente faz de acho. propósito? Eu acho, cara. Acho que tem gente que faz de propósito, cara. Tem gente que saca conscientemente o que ganha com aquele comportamento e replica o comportamento, porque sempre tem benefício. Eu acho que, Absolutamente consciente, eu vou me fazer cara, de coitado para ganhar um isso, tanto de coisa? isso, eu acho, cara. Eu acho, cara. Já conheci gente assim, hein? É. Assim, há muitos anos atrás, eu estava participando de um projeto na universidade que eu estudava, que era para um trote solidário, e a gente foi lá, enfim, num lugar para ajudar umas pessoas, e aí eu conheci ali algumas pessoas que se faziam de coitadas para poder receber atenção e alguns benefícios, cara. Uhum. E, então, assim, eu Então, acho mas que você acha tem. que isso é consciente? Você acha que a pessoa Não, escolhe certeza, se a fazer pessoa de coitado? falava, a pessoa chegava em casa era outra coisa. Então, assim, eu acho que assim, a gente está muito acostumado com os casos inconscientes, que a Uhum. pessoa vai se vitimizando, e aí ela não percebe inconscientemente que ela tem um ganho secundário com aquela situação, e aí ela continua meio que é, condicionado. Ela se autocondiciona sem perceber. Mas, cara, eu já Uhum. conheci gente que faz de propósito, cara. Que vai, se vitimiza e sabe que está se vitimizando, porque a hora que se vitimiza consegue a atenção que quer. É, o Vitor Miranda está até falando, né? Olha os narcisistas. Eu não considero os narcisistas vitimistas. Mas, porque uma coisa são os mecanismos de receber atenção. Talvez os dois, de alguma maneira, queiram receber atenção. Mas eu vejo de formas diferentes. Mas sim, eu acredito que tenham, e entendo as pessoas que fazem isso de propósito. E é muito interessante olhar o mecanismo que está por trás do vitimismo, porque muitas vezes não é simplesmente fazer isso por mal. Por isso que eu gostaria de ter essa conversa com vocês e ter essa conversa contigo também, Léo. Porque no fim das contas, é quase como que é o único jeito que a pessoa conseguiu de ser acolhida. E se por exemplo, você é bastante ousado com essa live, um pouco da minha vontade com essa live é com que cada um de nós olhasse, porque enquanto a gente não ter o mínimo de consciência, como você falou, talvez algumas pessoas continuem fazendo conscientemente. Mas enquanto a gente não tiver consciência de que está fazendo isso, a gente vai repetir isso à exaustão e causa sofrimento individual e até afastamento dos outros. E aí a pessoa é obrigada a mudar de grupo. Então, por exemplo, a pessoa se coloca numa posição de eu não consigo nada nunca, eu sempre sou desfavorecido. E algumas pessoas, de fato, se encaixam muito bem nisso. Eu vou dar um exemplo antes de entrar aqui, Léo. Eu acompanho um psicólogo no Instagram. Eu acho ele é o psicólogo influencer, assim. Eu acho muito interessante a página dele. Eu Uhum. infelizmente esqueci, depois ao longo da live, depois eu indico. E fizeram uma pergunta para ele que eu achei muito interessante. Qual que é o lado frustrante de ser um psicólogo? E ele responde mais ou menos assim: é muito frustrante quando o paciente vem de uma classe social mais baixa, quando é uma pessoa preta, que não tem um tanto de facilidades e tudo mais, e que tenta e se esforça e faz e se motiva e tem a porta fechada e não consegue fazer as coisas e continua sendo objetivamente perseguido e etc, etc. Eu achei muito, muito, muito interessante essa fala. Então a gente não pode generalizar em absoluto isso que a gente está falando, mas acontece com alguma frequência as pessoas que usam de eu não consigo para não fazer. Ou para continuar nessa, vão fazer por mim, se eu me colocar como vítima, eu vou ter acolhimento que eu não tive, eu vou ter alguém fazendo coisas para mim e eu posso continuar aqui tranquilo.
um dos principais retornos que a pessoa tem, sem perceber, de se colocar numa posição de vítima, é ter acolhimento. Isso eventualmente pode ter acontecido. Vamos imaginar aqui uma história em que a pessoa de fato sofreu alguma coisa, qualquer coisa. Sei lá, chutou a parede e quebrou o dedo do pé. Foi vítima ali da circunstância, pô, aconteceu um bagulho, ela vai ter que ser atendida. Vai se levar para o hospital, vai tirar raio-x. Então ali você tem um grupo de pessoas que vão olhar, que vão se preocupar, eventualmente vão dar voz para essa pessoa que se via sem ter voz, ninguém ouvia, ninguém dava importância, e ali, sofrendo por uma situação como essa, a gente tem... Essa pessoa tem, finalmente, alguém que se importe, começa a perceber que as pessoas se importam com ela. E isso pode, então, começar a gerar uma repetição desse mesmo padrão. Ai, mas está doendo ainda. E isso passa para outras coisas. E aí, quem nunca, né? Talvez alguém nunca, mas quem nunca ficou doente e não ganhou uma sopinha de alguém, ou uma mensagem, fique bem, né? E isso, pô, é gostoso, né? Claro que se você tiver acabado não é tão gostoso, mas se você não tiver mais tão doente, mas fingir que tá, para ganhar essa atenção, né? Então você tá bem, ainda ganhando atenção, pô, maneiro. E aí você pode começar, em vez de não estar doente e receber atenção, fazer da sua vida uma grande, entre aspas, doença, em que você sempre é a vítima de tudo que existe.